Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim. Por aqui nós estamos bem, graças a Deus. E nesse vídeo aqui de hoje, eu vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês a respeito do propósito que eu estou fazendo, um propósito de jejum e oração, a respeito aqui da minha casa, do meu casamento, de tudo aquilo que eu preciso mudar, né? Que esse propósito é um propósito de 15 dias e cada dia é uma oração específica para algo aqui sobre a minha casa, né? Na hora que eu terminar esse propósito, aí eu venho aqui gravar um vídeo melhor explicando para vocês. E aqui nesse vídeo aqui eu gostaria de contar o que aconteceu comigo na noite passada, para vocês também poderem entender um pouquinho melhor. Às vezes alguém aí tá passando por esse processo também de cura, de libertação, algum propósito também, né? Então é mais para ajudar também outras mulheres, né? Que nesse propósito que eu estou fazendo, cada dia eu coloco uma oração e algo específico, né? Que precisa ser curado, ou algo aqui de casa relacionado ao meu casamento, aos meus filhos, a mim mesma. E o que eu queria contar aqui para vocês é que nessa última oração, que eu orando, né, para o Senhor a respeito de tudo aquilo que eu preciso mudar, para o Senhor me curar, mostrar as minhas sombras, tudo aquilo que eu preciso ver mesmo, né? Porque o nosso ego, a nossa falta de humildade nos impede muitas das vezes da gente enxergar nossas sombras. Então eu estou nesse processo, nessa oração, pedindo ao Senhor, né? Me mostra, Senhor, eu quero ver, porque a gente só consegue mudar quando a gente enxerga realmente a verdade dentro de nós, né? Quando a gente enxerga realmente quem somos nós, as nossas sombras, e enfim. Eu tive um sonho, né, nesta noite, que muito forte para mim, mas depois eu entendi que eu estava com a minha mãe, nós estávamos congregadas aqui na minha comum, eu e ela estava sentada no banco, e esse banco que nós estávamos sentados, nós ficava de costa para o púlpito, né? De costa assim para quem estava ali atendendo. E aí eu conversando com a minha mãe, no sonho eu não entendi o porquê nós estávamos de costa, não consegui entender essa parte. Quando a minha mãe começou a passar mal, o sonho foi rápido, a minha mãe ali passando mal, e aí eu corri, peguei ela, pedindo ali ajuda, né, para socorrer ela, e os sapatos do pé dela caiu, né, alguma pessoa pegou ela no colo e os sapatos dela caiu, e eu pegava o sapato da minha mãe e eu orava naquele sapato, eu orava, eu não sei te dizer qual foi a minha oração, mas era uma oração de vida, né? Não de morte, mas de vida, de renovo. Eu orava ali naquele sapato. Mas aí veio a notícia que ela tinha falecido, e logo eu já estava ali com a minha irmã. Aí eu contei o que aconteceu para minha irmã, nós já uma abraçou a outra, chorou, e aquela dor da morte mesmo da minha mãe foi muito real, gente. Eu acordei até meu esposo, eu falei assim, vamos orar comigo, porque eu tive um sonho muito forte. E o sonho foi esse ainda, né, que eu e minha irmã assim se abraçamos, e eu sentia muito forte aquela dor da perca dela. Era um sentimento de dor do luto. E então eu acordei, eu até achei que ia acontecer algo com a minha mãe. Falei pro meu esposo, ora comigo, porque eu tive um sonho muito feio. E aí a gente foi orar, e na minha oração eu falava assim com o Senhor, repreende, Pai, todo espírito de morte, né? Não deixe que nenhum mal venha chegar até minha mãe, porque ali no momento eu achei que ia acontecer algo com a minha mãe. A minha oração foi essa. E aí logo, né, eu levantei, até voltei a dormir, porque tava na madrugada, assim, para amanhecer. E durante o dia eu fiquei o dia todo pensativa, meia com medo, confesso, de receber alguma ligação, né, da minha família, enfim. E orando, falando com o Senhor, me dá um entendimento desse sonho, Senhor, eu quero entender, porque o Senhor, Ele fala muito comigo a respeito de sonhos, tudo aquilo que eu preciso, que Ele precisa falar comigo, Ele fala muito através de sonhos. E aí ao longo do dia, o Espírito Santo foi ministrando, falando comigo, eu consegui entender
né? Porque aí o Senhor me trouxe aquilo que eu precisava mudar, ser curada, e tem relação com a minha mãe, entende? Então o Senhor foi me mostrando que eu precisava curar feridas internas, padrões hereditários dela, muitas coisas o Senhor quer que morre mesmo. Aí, isso foi muito forte quando o Senhor falou assim, tem que morrer aquele padrão hereditário, né, que vem da minha mãe. Tem que morrer. Aí eu fui entendendo também o porquê eu orei no sapato dela. Porque o sapato, né, gente? A gente sabe que tem ligação com os nossos passos, com o nosso caminho, né? O caminhar nosso. Então eu entendi que o Senhor estava querendo me dizer que eu preciso de sapatos novos, de uma jornada diferente da minha mãe, que tudo aquilo que eu estou passando no momento são muitos bloqueios, muitas maldições hereditárias, padrões hereditários. Tipo, o Senhor já vem me falando muito isso, não que a minha mãe não é uma pessoa boa, não é isso. Eu amo a minha mãezinha, já conversei bastante com ela a respeito, mas nós estamos aqui para evoluirmos, né, para sermos diferentes, sermos melhor que os nossos pais. Então o Senhor veio me mostrando isso. Seja melhor, faça diferente. Esse padrão velho tem que morrer. Tem que ser uma nova mulher. Você tem que fazer diferente. Só assim você vai ter resultados diferentes. Quando nós plantamos outra semente, a nossa árvore vai dar outros frutos. Eu entendi o que o Senhor estava querendo me dizer. Que o momento que eu estou passando é um momento que eu estou curando feridas, quebrando padrões, maldições hereditárias, rompendo tudo aquilo que eu preciso, vendo as minhas sombras, sendo transformada. E, gente, esse processo, ele é muito longo, ele não é rápido. E eu tô aqui até hoje, é uma luta. Então, ao longo dos dias, né, que foram passando, Deus foi me mostrando, está me mostrando ainda. O processo é longo. Muitas das vezes eu achei que eu estava curada em certas áreas, aí o Senhor me trazia aquela área específica e eu via que eu não estava curada, aí eu chorava. Mas enfim, a gente não pode se culpar, né? Nós temos que pegar aquilo como um degrau a mais para subir, né? Errei, mas eu vou consertar, eu vou ser melhor. Se eu errei nisso de novo é porque eu ainda não quebrei os ciclos, os padrões que tinha que ser quebrada, a ferida ainda não foi curada, e assim seguir em frente, porque eu já entrei muito no lugar de culpa, e quando a gente se culpa, não melhora, não tem a cura, pelo contrário, a gente vai ficar cutucando cada vez mais aquela ferida, né? Então eu tive também que, até o momento, gente, eu tenho que ficar me policiando para não me culpar. Que tudo eu tinha que fazer certo, não tinha que ter nada errado, eu tinha que ser perfeita. E isso me travou, porque nós não somos perfeitos. Então eu tentava agradar muitas pessoas para passar essa máscara de perfeição. Eu tinha que sempre estar com um sorriso no rosto, né? Tanto que as pessoas que me conhecem sabem o quanto eu sou risonha, que eu sou alegre. E muitas das vezes por dentro, só Deus sabe a forma que eu estava, né? E até isso, né, eu fui entendendo que se nós não tirarmos as nossas máscaras e não olharmos para dentro para ser curado, nós não tem como ser curado. Não vai vir a cura. Porque a ferida só é curada quando nós a tratamos, né? É a mesma coisa que quando a gente machuca, se você olhar aquele machucado ali e não curar ele, não tratar ele só vai piorando, né? Então, as nossas feridas internas é assim, é olhar para dentro, ver realmente o que dói, ver realmente o que nós somos, as nossas sombras, a forma que a gente age, se nós, né, temos que mudar em algo. Então é olhar mesmo e não se culpar, e sim querer melhorar. E eu tinha anotado aqui, né, para mim não me perder, é o que eu tinha dito aqui, né, que eu sonhei com a minha mãe, que ela tinha falecido, mas essa morte era morte de padrão hereditário, que eu tenho que deixar morrer.
para nascer uma nova mulher. E o sapato dela que eu orei, né, é uma quebra de maldição, que eu estava orando ali para alinhar a minha jornada, o meu caminho, para ser um caminho novo, uma forma diferente, né, porque eu estava repetindo os mesmos padrões. Que a minha filha, ela teve crise de ansiedade, e aí eu passando por tudo aquilo com ela sem entender o porquê. Quando eu dei por mim, eu vi que eu estava sendo da mesma forma com a minha filha, querendo que ela fosse perfeita, que ela não fizesse nada de errado, tipo assim, como se ela fosse um robô que eu programasse do jeito que eu queria. E isso ainda me dói um pouco, mas no tempo certo eu vou vir aqui também falar um pouco desse processo que a minha filha passou. Então eu fui vendo isso, se eu não estiver curada, eu vou ferir a minha filha, né, a minha geração. Então o Senhor, ele quer me curar para que a minha geração seja curada, os meus filhos, né? E então eu entendi isso do sapato também, que é um novo caminho, uma nova direção que o Pai quer que eu siga, que eu faça, uma nova jornada, tudo novo, né? E que eu tenho que fazer diferente mesmo. Não adianta, se eu quero ter uma vida diferente, se eu quero que meus filhos tenham um futuro melhor, uma vida melhor, que eles sejam pessoas curadas, eles tenham uma vida alinhada, uma vida melhor do que nós tivemos. Então eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que ser diferente, eu não posso seguir os mesmos padrões hereditários, entende? Então, se você está passando por isso e não consegue entender, olha para dentro de você, olha para tua mãe, olha para o teu pai, olha para as feridas, olha pela forma que você foi criada quando você era criança, adolescente. Se você teve falta de atenção, se você foi acolhida da forma que uma criança tem que ser acolhida, é só você olhar para a tua infância. Eu sinto que eu não pude demonstrar os meus sentimentos, aquilo que eu estava sentindo, porque eu queria conversar e não tinha com quem conversar. Então eu retraí tudo. Eu não conseguia me expressar. Isso me prejudicou e me prejudica muito, gente, porque eu tive a timidez, bloqueios de comunicação, bloqueios emocionais. Então eu precisava de validação das pessoas, eu tinha isso dentro de mim, eu precisava ser aceita pelas pessoas, porque quando criança eu não tive isso dos meus pais. Então tudo isso o Senhor foi me mostrando, me trazendo, e é esse processo de cura que eu estou passando, as mulheres estão passando, né? Então é isso, gente, o que eu posso dizer para você: tenha paciência. Não é de um dia para o outro, é todos os dias um pouquinho. Igual quando eu oro, eu falo: Senhor, que a cada dia eu seja curada, que a cada dia eu seja melhor do que eu fui ontem. E eu peço para o Senhor renovar a minha mente, porque é assim, gente, é oração, é pedir para o Espírito Santo trazer até você aquilo que você precisa mudar, onde estão as feridas, onde você precisa ser curada, e ele vai trazendo, ele vai nos mostrando. E não é fácil o processo, mas é necessário. Não desista dele. Que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aqui abaixo se você está passando por algum processo de cura, de transformação, de autoconhecimento, aquilo que ainda te dói. Vai ser um prazer também responder você aqui, conversar um pouquinho melhor, né? E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui nesse canal, porque aqui, gente, eu vou trazer rotinas da minha vida mesmo, de tudo aquilo que eu estou passando, de tudo que eu estou aprendendo, da palavra de Deus, daquilo que o Senhor vem me ensinando e me ensina a cada dia, e em busca da verdade, né? Porque nós temos que buscar a verdade, porque só ela nos liberta. É isso, gente. Até o próximo vídeo e fiquem todas com Deus.